Quero agradecer à igreja pelo carinho que estão demonstrando no o cuidado comigo e com minha esposa. Nós fomos muito bem recebidos ontem, estamos muito bem sendo cuidados, tanto pelo pastor Fábio, pastor James, pela irmã Luciana e pelo Vivim, que é o rapaz que cuida lá do quarto e está atento sempre que precisar. Ele disse: como é seu nome? É Vivim. Não, seu nome? Não, me chame de Vivim. Eu vou chamar você de Vivim. E eu fico feliz em saber, em pensar que Deus está me concedendo esse tempo. A outra coisa que eu queria dizer não é necessariamente um pedido de perdão, mas uma compreensão minha por aqueles que tiveram dificuldades para assistir a mensagem até o final. Eu dei olhada hoje no YouTube, eu preguei mais de 1 hora, foi quase 1h10, eu acho. Então, tinha alguns irmãos que faziam aquele consentimento com a cabeça, e aí a gente ia entendendo a dificuldade de resistir até o final. A minha esperança hoje é não pregar 1h10, eu quero ser mais breve em expor a palavra do Senhor. Mas por que não é um pedido de perdão? É porque eu estou falando de Cristo. E, bom, algumas pessoas, depois que voltaram do cativeiro na Babilônia, ficaram 5 horas em pé, ouvindo a palavra do Senhor, em pé. Eu não sei como é que eles conseguiram, mas eles ficaram 1 hora em pé. E Esdras ia explicando a lei para eles, e eles não arredaram. A Bíblia diz que nenhum sequer arredou o pé dali. Bom, eu vi, tinha gente lá em cima da marquise, eu lembrei de Paulo pregando e alguém caiu meia-noite, e Paulo teve que dar um jeito de ele ressuscitar. Eu disse, só pedir para Deus para não acontecer isso, para não acontecer essa tentação de alguém cair lá de cima da marquise. Mas eu queria convidar vocês agora a pensar comigo. A gente vai ler Colossenses capítulo 1 novamente, e você talvez pode ir já aproveitando e abrindo a palavra de Deus nesse texto. Mas eu costumo contar uma ilustração, não é a primeira vez que eu vou contá-la, que me faz compreender melhor como Deus quer que eu veja e como Deus quer que eu lide com Ele. Particularmente como Deus quer que eu lide com o Filho dele, Jesus Cristo. E eu queria que você me imaginasse como um marido piedoso, um homem de Deus, um marido que quer agradar a Deus, um marido que quer que o nome dele seja exaltado em minha vida. E por causa disso, eu me sinto obrigado a tratar bem a minha esposa. Então, eu saio do meu trabalho, ou então talvez eu saindo lá da igreja, eu passo numa floricultura e vejo um buquê de flores, escolho um buquê de rosas e vou até minha casa, eu bato na porta e quando a Arlene abre a porta eu digo: Arlene, como eu sou seu marido e você é minha esposa, eu sei que é minha obrigação dar flores para você, então eu passei na loja, comprei flores e está aqui, pegue. Eu fiz, e se alguém disser para você: olha, sabe foi que eu vi o Dário fazendo ontem, na frente da casa dele, entregando rosas para Arlene, não é romântico? Mas como você acha que está o coração da Arlene? Agora apaga isso, e eu vou repetir de novo. Eu estou saindo do meu trabalho, eu estou saindo da igreja, e então no caminho eu passo em frente à loja de flores, e quando eu olho para as rosas, eu lembro da minha esposa. E então eu paro o carro, vou lá e compro as rosas, e levo para minha casa, e quando a Arlene abre a porta e diz: amor, eu estava passando na loja de flores, em frente à loja de flores, vi essas flores, vi essas rosas, e lembrei de você. E no meu coração veio uma convicção muito grande: não existe nenhuma mulher na face da terra a quem eu gostaria de entregar essas rosas hoje, que não fosse para você.
Qual foi a diferença da primeira para a segunda coisa? Lembra do cachorro de ontem à noite? Do cachorro que estava deitado ao lado do cavalo morto, que sempre foi seu amigo? Aquilo lá é religiosidade. Você se apega à programação da igreja. Agora, sabe o que eu descrevi agora, na segunda vez que eu falei sobre a minha experiência de entregar flores para minha esposa? A adoração é completamente diferente. É completamente diferente. O apóstolo Paulo, ele estava escrevendo para um grupo de pessoas, para um grupo de irmãos, que estava sendo bombardeado por um monte de ideias que pareciam interessantes, pareciam, como foi lido o texto hoje no capítulo 2, tinham uma aparência de piedade. Pareciam muito interessantes, assim como parecia interessante para uma vizinha minha que tivesse visto eu na primeira vez entregando flores para minha esposa. Tem aparência de piedade, parece ser uma coisa. Você olha para alguém cantando, ou então você olha para alguém com a Bíblia debaixo do braço, saindo de casa em casa, entregando folhetos ou pregando o Evangelho, e você vai dizer, olha, é aquilo que Deus quer, Deus está se agradando daquela pessoa. Mas a questão é, enquanto fazemos isso, o que há no nosso coração é um inclinar ou um declinar diante do Senhor como alguém que prazerosamente está fazendo aquelas coisas? Ou chega a um ponto em que fazer essas coisas é apenas uma programação, um hábito, uma mania que você tem de fazer essas coisas, e que se você não cumprir com essa mania, você fica com consciência pesada de que não está agradando a Deus. Eu quero dizer para você, é possível que você cumpra cada dia as manias de crente, as manias de cristão, e de fato não esteja prostrado diante do Senhor em adoração. E qual é a nossa dificuldade? É que talvez a gente tenha sido atraído, assim como os colossenses, por outros estilos de ser cristão. Há basicamente 4 jeitos de ser cristão, ou de viver uma vida espiritual, que estavam influenciando os colossenses. Mas antes, deixe-me lembrar para vocês o que nós falamos ontem no capítulo 1, só para puxar o fio da meada. O sonho do Senhor, ou o plano do Senhor, é que cada crente tenha um perfil maduro, baseado em fé, ou seja, alguém que vive não por aquilo que vê, mas vive além do que consegue ver, de amor, alguém que vive além de si mesmo, mas de cuidar de outras pessoas, e de esperança, que vive além da morte, não fica olhando só para essa vida aqui, mas sabe que tem um tesouro lá na eternidade. E para isso o Senhor usa 3 elementos básicos: o próprio Espírito dele, que age através do Evangelho, usando a vida de um servo. E assim que ele vai fazer, assim que ele pega uma pessoa que é um cachorro deitado do lado de um cavalo morto e transforma em um marido apaixonado pela esposa que entrega rosas. Ou seja, de um religioso para um adorador. Deus vai usar para transformar você, para me transformar. O Senhor vai usar o Evangelho, o Espírito de Deus, usando o Evangelho através de uma pessoa, para que se possa produzir em mim fé, amor e esperança. Essa esperança que é a base da fé e do amor. E por que o Senhor vai fazer isso? O Senhor faz isso porque Ele gosta de pegar a gente e colocar a gente com a cabeça no colo e ficar passando a mão e dizendo assim, eu gosto muito de você. Não é um negócio um pouquinho mais acima disso. Deus gosta sim. Deus gosta de cuidar de nós, graças a Deus por isso. Aliás, as músicas cantadas, muito preciosas. Deus gosta de cuidar de nós. E Deus gosta quando nós nos acalentamos debaixo da sua sombra. A sombra do Altíssimo, é ali onde Deus quer que nós nos descansemos. Mas o propósito do Senhor vai além disso. Ele quer que nós sejamos dignos e agradáveis a Ele, como diz o versículo 10 a 12. Agradáveis ao Senhor, frutificando naquilo que é santo. Ou seja, eu tenho ódio do pecado, eu tenho raiva do pecado, e eu amo aquilo que é santo. Você agrada ao Senhor quando você busca conhecê-lo cada vez mais. Assim como minha esposa se agrada de mim cada vez que eu quero sentar com ela e bater um papo. Ou que quando nós temos um tempo de intimidade.
Também agradamos o Senhor quando, apesar do sofrimento, todavia me alegrarei. Isso agrada o Senhor. E agrada ao Senhor viver grato pelo fato de termos sido salvos. Aliás, é justamente por causa desse último item que tem aí nessa listinha dos versículos 10 a 12, que você tem uma transição no texto de Colossenses, que vai do versículo 12 até o 14. Vamos tentar ler esse texto de Colossenses capítulo 1, versículo de 12 até o versículo 23. E o texto diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e culpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai querido, eu queria pedir uma coisa para o Senhor. Eu preciso muito que o Senhor refaça aquele milagre de novo. Eu ainda preciso que o Espírito do Senhor me use, porque se não for o Senhor me usando enquanto eu exponho o Evangelho, não tem mudança. Mesmo que eu pregue a palavra, se o Espírito do Senhor não intervir, não vai acontecer nada. Então o que eu estou querendo, Pai, é quando eu olho daqui de cima, eu olho para esses bancos, eu vejo muitos irmãos que estão precisando de esperança no Senhor. Pessoas que estão aqui atrás de ti, eles podiam estar num bar, eles podiam estar jogando futebol, eles podiam estar em casa, assistindo televisão, mas eles vieram para cá. Eles vieram para cá porque estão querendo o Senhor. Então ajuda a gente. Abre os olhos, porque o pecado às vezes atrapalha a gente de entender. Então faz com que a palavra entre em nosso coração, a gente entenda o que está escrito, e que isso torne-se real em nossa vida. Eu preciso muito que o Senhor faça isso. E eu gostaria muito que o Senhor ouvisse minha oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, pensa um pouco a respeito de como era a cabeça e qual eram as influências que apareciam ou que haviam lá na igreja de Colossos. Eu não sei se a gente tem como mostrar esse slide. Obrigado. 4 jeitos diferentes e que ainda hoje influenciam a igreja. Influenciaram os colossenses e ainda hoje influenciam a igreja. Chegaram lá nos colossenses os caras chamados iluminados. Eles entendiam que eles tinham um conhecimento especial de Deus que ninguém tinha. Eles se apegavam a visões e sonhos. Então, quando eles chegavam na hora do culto, eles diziam: olha, eu queria uma palavra, porque eu tive um sonho, eu queria dizer uma coisa para a igreja. Deus quer fazer isso com a igreja. E a galera começou a se afastar da palavra de Deus e dizer assim: não, esse negócio bem aqui é mais assim, é mais, né? Chama mais atenção. Um cabo chegar e o próprio Deus chegar e dizer para ele um negócio, ele chegar e dizer para a igreja: isso aqui sim, o negócio é fantástico. E é o seguinte, não adianta, e diziam os iluminados, não adianta vocês terem atrás não, porque Deus escolheu só umas pessoas com quem Ele faz isso. Então é um estilo de religiosidade em que você valorizava experiências místicas, de sonhos e visões, e saía propagando isso. O apóstolo Paulo, se você ver o capítulo 2, lê de novo, talvez você vai relembrar que o apóstolo Paulo falou de que essa galera estava lá na igreja.
Mas tinha um segundo grupo. É um pessoal que acreditava que tinha gente que era aceito por seres espirituais, é como se houvessem anjos aqui, no espaço intermediário entre onde os homens estão e onde os deuses estão. Então, o que eles pensavam? Esses seres espirituais que estão aqui no meio, eles é que faziam uma espécie de acesso e permitiam que qualquer coisa dita pelos homens pudesse chegar à presença desses deuses. E o contrário também. Os deuses só alcançariam os homens através desses anjos. Você ouviu alguém falar em anjo da guarda? Não, meu anjo. Você já viu isso? Então você está percebendo que essa história de Colossenses não é só do tempo deles, que isso permaneceu e ainda hoje. Parece que as pessoas se prostrarem, ou parece que Deus falar com você através da palavra é uma coisa é boa, sim, é boa. Agora, eu estar no meu quarto e vi um anjo, menina, é só eu e Maria. Aí sim foi um negócio mesmo espiritual. Aí eu digo que você de fato é um homem escolhido por Deus, porque você teve um anjo que falou com você. Porque é o seguinte, tem que ter essa intermediação aqui no meio. Com o passar do tempo, foram acrescentados anjos, homens que foram dotados ou que passaram a ser reconhecidos como pessoas especiais e que eles podem ficar aqui no meio e começar a fazer um meio de campo aí com o céu, para o céu começar a escutar você. E é mais fácil, porque esses a gente tem como enxergar com mais clareza. A gente tem como botar uma imagenzinha do anjo ali em cima da prateleira quando a gente for orar. A gente consegue colocar a imagem de uma pessoa ali em cima da prateleira quando a gente for orar. Porque eu consigo ver, e isso torna a coisa assim mais... É mais fácil de acreditar. Tinha um quarto grupo, uma quarta influência dentro daquela igreja, que é o pessoal que dizia assim, gente, a carne não vale mesmo para nada. Então, na boa, quem vive eternamente é o espírito. A carne vai morrer, a carne vai virar pó. Vê a cabeça dos caras. A carne vai virar pó. O espírito não, o espírito é eterno, não é? Então, assim, contanto que você esteja alimentando o espírito, pode cair na gandaia. A carne pode fazer o que ela quiser. Então, era um tipo de pessoas que estavam dentro da igreja, no entanto, eles iam para as festas, eles tinham relações com várias mulheres, eles se embebedavam e não sentiam, a consciência deles não pesava nem um pouco quando eles estavam na hora do culto. Porque eles diziam assim, olha, quando eu estou no culto, eu estou alimentando o meu espírito, e esse aqui é eterno. Quando eu estou lá na gandaia, eu só estou alimentando o corpo, meu corpo vai morrer mesmo. Entendeu a sacada? O que você acha que esses caras queriam? Eles queriam licença para pecar. Licença para pecar. E aí então eles pecavam à vontade. E influenciavam as pessoas. Está vendo, vocês estão perdendo tempo. Aí tinha um pessoal do outro extremo, que é o quarto grupo. Que é o povo que dizia assim, não, é verdade, a carne é ruim e tudo que vem dela é podre. Então você tem que massacrar ela. Então eram pessoas que comiam a cada 7 dias. Fininho. Eram gente que subiam para os montes e ficavam enclausurados lá e não falavam com ninguém. Eles tinham relações sexuais até que começassem a sentir prazer. Quando eles estavam próximo do orgasmo, eles cancelavam a relação sexual. Por quê? Porque eles queriam maltratar o corpo. Essa carne velha ruim. E assim, eles entendiam que estavam purificando o espírito. Olha, você fala assim, que absurdo. Que absurdo. Mas olha, esse tipo de coisa às vezes influenciam os meios evangélicos, os meios cristãos. Há muitas pessoas que olham para você e vão dizer assim, olha, eu não acredito muito que você de fato é um homem de poder. Você jejua quantas vezes por semana? Oração mesmo, que eu boto fé é de joelho. É de joelho e é de madrugada. De madrugada é melhor que a filha é pequena.
E aí você vai colocando, vai criando o seu próprio jeito. Aí Paulo diz: ei, peraí, está errado. Todas essas coisas que vocês citaram aí, nenhuma delas, ou todas elas, quem está no centro não é Deus. Nenhuma dessas aí. Todas elas, quem está no centro é você. Você está colocando ou você mesmo, ou as coisas criadas no trono que pertence a Deus. Você não tem controle sobre o processo de santidade. O processo de santidade é algo que vem de Deus. É Deus que faz. É o Espírito usando a palavra através de uma pessoa que produz em mim a fé, o amor e a esperança, para que eu seja digno e agradável ao Senhor. Esse é um processo completamente divino. Mas do jeito que estou falando, vocês conseguem fabricar tudo isso. Sabe como acontece com a sua consciência? A sua consciência se sente bem quando você faz uma coisa que você inventou, que Deus quer que seja feita. Vou dizer de novo isso. A sua consciência se sente bem quando você faz uma coisa que você mesmo criou, dizendo que era Deus que queria. Vou dizer uma coisa, vou explicar assim. Eu entendo que Deus quer que eu ore 1 hora 3 vezes ao dia. Então eu vou orar 1 hora quando eu acordar, 1 hora depois do almoço e 1 hora antes de dormir. Quando você for dormir depois de ter feito isso as 3 vezes, como vai ficar a sua consciência? Feliz. Viu o que foi que eu fiz? Eu fiquei 1 hora lá de manhã, 1 hora meu dia. Cara, estou me sentindo assim tão espiritual. Você pergunta: onde está na Bíblia que diz que era para você orar 3 horas? 3 vezes por dia? Não tinha isso na Bíblia. A Bíblia diz para você orar. Tem gente que vai orar 3, tem gente que vai orar 4, tem gente que vai orar 5, e daí? As Escrituras não estão dizendo para você orar esse tanto de tempo. Ou quanto tempo temos que orar? Você imaginou minha esposa, eu chegando na segunda vez, olha bem, passei na loja, nenhuma mulher da vida, eu quero entregar só para você. Aí ele disse: puxa, mas você trouxe 6 rosas, eram para ser 7. Você acha que minha esposa fica preocupada com isso? Não faz, isso não é adoração. Toma cuidado para ver se o seu jeito de ser crente não está sendo influenciado por uma dessas 4 coisas aí. O seu jeito de ser crente não está tirando do trono quem nunca deveria ter saído de lá. A ideia básica desse texto que nós lemos é que um cristão maduro vê Cristo em tudo o que ele precisa para a vida, e por isso reconhece acima de tudo. Aqui temos galera que joga futebol? Tem uma turma que joga futebol? Não, só jogar, não precisa ser bom não. Ok. Isso, pronto, teve mais 3 aqui que levantaram a mão. Então, você está jogando futebol, e você está gostando, você é futebol que você é apaixonado. Normalmente quem joga futebol é apaixonado por futebol. Aí no meio do jogo, vem um cara, pega firme com você, derruba você e dá uma pancada. E aquela pancada deixa você dolorido. Pergunto: toda vez que você fica dolorido quando leva uma pancada, você para de jogar? Ou você dá um jeito de levantar e continuar jogando? Se você tiver condições físicas para continuar jogando, mesmo sentindo dor, você vai jogar. Você pode olhar até, de vez em quando, sai um cara que sai dando uns pinotes em primeiro, para testar o pé, e se o pé estiver aguentando firme, ele vai lá e continua. E aliás, se você foi adolescente como eu, você começava a jogar 3 horas da tarde, quando chegava às 6 horas, você não estava enxergando a bola direito, mas você queria continuar jogando. E você estava cansado, você estava morto. Você já viu algum menino chegar em casa e assim: mãe, eu acho que amanhã eu não vou jogar futebol, porque eu estou cansado do que eu joguei hoje? Não, óbvio que não. Alguém que gosta de assistir filme, série, aí você assistiu um episódio, você gostou, o segundo você gostou, aí você estava assistindo à noite, foi terminar meia-noite, no outro dia você acordou cansado, a mente lenta,
Aí você diz, nunca mais eu vou assistir série e filme na minha vida. É assim que você faz? Não. Por que que o sofrimento e por que a dor não atrapalha você de continuar prostrado diante do futebol? Porque você o adora. Prostrado diante do filme, porque você o adora. Eu acho que você está começando a entender por que muitas pessoas passam por sofrimento e ainda assim se alegram. Porque adoram ao Senhor. Porque quem está no trono é Cristo. E é isso que esse texto vai dizer. O Senhor Jesus vai dizendo assim, ó, eu quero que vocês se alegrem na salvação. Porque quem providenciou essa salvação? Por que Cristo precisa estar acima de tudo? E por que não sou eu que tenho que estar acima de tudo? De forma muito prática. De forma muito prática. Só para você ter ideia, para você fazer uma avaliação sua. Você vai para o seu pai, você pede para o seu pai que você quer um celular novo. Aí o seu pai chega para você e diz, olha filho, eu não tenho como dar um celular novo, você tem um celular razoavelmente bom, pelo menos ele acha que ele liga, ele recebe ligação e você pode ficar no WhatsApp sem problema. Mas pai, é porque meu celular ele não tem câmera de 800 megapixels, que HD, vira para cima, para baixo, não faz essas coisas. Pois é filho, mas assim, o que o pai vai dar para você agora é um celular que você pode receber, fazer ligação e olhar o WhatsApp, é isso aí que você vai fazer. Você fica aborrecido com seu pai? Se você fica aborrecido com seu pai, sabe por que é que você fica aborrecido com seu pai? É porque quem está no trono não é Cristo, é você. Porque se quem está no trono é Cristo, sabe o que você vai lembrar? Efésios 6:4. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Aí você vai lembrar do 2. Honra seu pai e sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Aí diz, olha, honestamente, eu queria realmente um celular novo. Eu vou falar para você agora como é que quando a vida do cara está centrada em Cristo, como é que o filho faz, né? Assim, Cristo é o centro da minha vida. Então eu vou falar com meu pai. Pai, contou toda aquela história. O pai diz, olha, o pai respondeu a mesma coisa. E aí no coração veio assim, Senhor, eu não vou aborrecer-me com meu pai porque ele não me dá aquilo que eu estou pedindo. Porque o Senhor disse que eu preciso honrá-lo. E eu vou honrar. Eu não vou fazer o que meu coração está querendo. Eu vou honrar o meu pai. Agora, Senhor, se o Senhor puder, ou se o Senhor quiser, o Senhor me dá esse celular. Se o Senhor achar que o que eu estou pedindo estiver sendo egoísta e for me fazer pecar, eu não quero. Mas se for possível eu ter esse celular e ainda assim glorificar o nome do Senhor, eu quero o celular. Conseguiu notar a diferença? Quando esse filho colocou Cristo no trono, pergunta, por que Cristo precisa estar acima de tudo? Por que não eu? A palavra do Senhor vai explicar isso, e o primeiro motivo que ele vai dizer é porque nós fomos redimidos através de Cristo. Redimidos, essa palavra redimido quer dizer que você era escravo. Então, quando nós nascemos escravos do pecado. A gente nasce com as algemazinhas assim. Alguém aqui já ensinou seu filhinho, um bebê, a gritar quando ele quer uma coisa, a ficar se esperneando quando ele quer uma coisa? Você sabe que isso é egocentrismo, né? Você sabe que isso é pecado. Ah, mas é só um bebê. Pois é, lembra quando Jesus diz assim, ou quando Davi diz assim, eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu a minha mãe? Quais dos pais, quando o filho é pequeno, chega para o filho, olha, querido, eu vou lhe ensinar como você deve se comportar no supermercado. Você vai me pedir uma coisa e eu não vou lhe dar. Na hora que eu não lhe der, você vai deitar no chão, vai ficar se esperneando e gritando. Alguém já fez isso com seu filho? Não. Nós somos assim. A gente nasce assim. A gente é porquinho desde que nasce. O nosso negócio é se apegar com sujeira desde que a gente nasce. A gente se apega com o pecado facinho. Porque nós estamos algemados nele, somos escravos dele, e a gente não vai pensar em fazer qualquer outra coisa a não ser pecar. Ah, pastor, porque eu conheço uma pessoa que não é convertida, que ela não é filha de Deus, mas ela, não veja assim ela com essas maldades toda. Ela gosta de ajudar as pessoas, gosta de servir as pessoas. Beleza, o que é que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31? Quer você coma,
quer você, perdão, capítulo 11, quer você coma, 10 mesmo, está certo. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo. Então, aquele descrente lá, quando ele está ajudando a velhinha a atravessar a rua, ele está fazendo para a glória. Porque se não for para a glória de Deus, é pecado. Então, até ajudar a velhinha é pecado, porque não está fazendo para a glória de Deus. Lembra Isaías? Quando Isaías vai falar sobre nossos atos de justiça, para Deus são como trapos de imundícia, porque não serve, nós fazemos coisas boas com os propósitos ruins. O único propósito de você fazer coisa boa é glorificar a Deus. Se você não faz para glorificar a Deus, você está pecando. Por isso é que o homem vive no pecado, ele é escravo do pecado, ele não consegue glorificar a Deus, a não ser que aconteça um negócio chamado novo nascimento, regeneração, uma nova criatura seja gerada dele, uma nova criatura segundo Cristo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se tem uma coisa que vocês deveriam ficar felizes da vida, é porque o Senhor tornou você digno de participar da herança dos santos na luz, porque Ele nos resgatou do domínio das trevas. Então você era um escravo, e como escravo você tinha uma dívida impagável. O salário do pecado é a morte. Se você decide pagar o preço do seu pecado, você já era. Você não tem mais vida depois. Você sucumbiu-se diante do seu pecado, então você não tem como pagar a sua conta. Mas sabe o que é que acontece? Deus lá do céu, que não precisa de nós, Ele olha para a terra e diz assim, eu vou manter o meu plano e eu vou resgatar. E o resgate não vai ser fácil, porque o pessoal que eu vou resgatar está cego, porque o texto diz que eles são dominados pelo reino das trevas. E quando a Bíblia chama a atenção, principalmente o Novo Testamento, quando usa essa expressão das trevas, está reportando o fato de que vivemos no pecado e nem sentimos que estamos pecando. Nós não, quem ainda não conheceu Cristo Jesus, nem sente que está pecando, vai pecando e pronto, e continua pecando à vontade. Mas Deus vai lá e pega o caba cego e diz assim, ei, enxerga, olha para mim, olha para a cruz, olha para o meu filho. E aí começa o processo de resgate. Mas mesmo quando ele consegue enxergar e saber que precisa de resgate, é quando ele consegue enxergar as algemas que estão nos seus braços, é quando você começa a perceber que o pecado realmente é um troço poderoso dentro de você. Ainda tem um problema, você ainda é escravo, mesmo que você não estivesse enxergando que era escravo do pecado, mas agora consegue enxergar que é escravo do pecado, você ainda está preso. E só tem um jeito de você ser solto, se a sua dívida for paga. Então alguém tem que morrer. E quem é que morreu? Jesus Cristo. Nós fomos redimidos, o pagamento foi feito através do Filho amado. E é impressionante para mim, quando eu olho para esse texto, quando ele diz no versículo 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Por que ele botou a palavra amado aqui? Se ele tivesse escrito até filho, você já tinha entendido, não já? Só que o Senhor Deus estava dizendo assim, eu quero que você entenda, foi o que eu fiz, porque aquele que eu entreguei na cruz, eu amo. Aquele que eu massacrei na cruz, aquele que eu enfiei os pregos na cruz, aquele que eu cravei no madeiro, é meu filho e eu amo. E eu usei, isso mesmo, eu usei o meu filho a quem amo para resgatar você. Eu não dei o meu cachorro, eu dei o meu filho. Eu não dei um filho qualquer, eu dei o único. E não é qualquer tipo de filho único, é o filho que eu amo. E eu dei ele por você. Será que você poderia ser grato por ter sido resgatado? Será que você poderia agora sentir nojo do pecado? Será que você poderia sentir nojo da sua arrogância, do seu orgulho, da falta de perdão, das suas críticas aos outros? Será que você poderia sentir vergonha disso? Porque era o único filho, o que ele amava, que foi usado para pagar o preço do seu pecado.
Cara, eu tenho que me deitar no chão e dizer: Senhor, muito obrigado, Pai. Se tem um negócio que eu sei que é verdade, que eu não merecia isso. Se o Senhor matasse um cachorro no meu lugar, mas o teu filho, se o Senhor matasse um cachorro, era capaz de ter pena do cachorro, de tão ruim que eu sou, de tão pecador que eu sou. Porque agora eu era cego, mas agora vejo. E eu consigo enxergar. Deixa eu dizer isso com muita delicadeza, eu quero dizer isso com muito carinho para você. Você consegue olhar para você nesse momento e perceber o quanto que você é pecador? Você está com a impressão que tem um véu na sua frente e você se acha. Você acha que ninguém pode falar mal de você. Você acha que todo mundo tem que te tratar bem. Você acha que as pessoas têm que reconhecer o teu valor. Você acha que você tem que amar a si mesmo. Larga isso de mão. Como você pode pensar isso de alguém que é pecador? Eu não acho que a Arlene tem que me amar, ou que eu mereço ser amado por minha esposa. Sabe por quê? Porque desde que eu nasci eu sou pecador. Eu não acho que minhas filhas precisam me respeitar porque eu tenho um valor. As minhas filhas não precisam, porque o pai delas é um pecador. A minha igreja não precisa me respeitar e me seguir por causa de quem eu sou, porque eu sou pecador. Por que essa igreja, a igreja de Jesus Cristo, deveria me seguir? Por que minha esposa deveria me tratar bem? Por que meus filhos teriam que me respeitar? Por minha causa? Agora, a minha igreja deve me seguir por causa do Senhor. Minha esposa vai me amar por causa do Senhor. Meus filhos vão me respeitar por causa do Senhor. E se eu vou chamar a atenção dos meus filhos que não estão me respeitando, eu vou dizer: olha, vocês estão desrespeitando a Deus, porque o seu pai é um pecador, mas Deus é santo, e foi Ele que disse para vocês me respeitarem. Esse amor, eu não estou dizendo isso porque eu preciso do teu amor, eu já sou profundamente amado por Deus. Mas se você me amar, se você se submeter à minha liderança, você vai honrar o meu Deus. Consegue perceber a mudança? Percebeu quando eu saí do trono e agora coloquei Cristo no trono? Quando eu consigo enxergar que sou um pecador, então faz sentido eu pensar quão precioso foi o sacrifício de Cristo Jesus. C.S. Lewis, ele disse uma vez assim: enquanto o pecado não for tão amargo, Cristo não será tão doce. Enquanto o pecado não for tão amargo, Cristo não será tão doce. E sabe por que eu amo meu Senhor? Porque eu sei quem eu sou. Eu admiro Ele me aturar. Eu admiro que Ele me aguenta. E o Senhor está dizendo assim: olha, eu quero que vocês deem graças ao Pai, que tornou vocês dignos de participar da herança dos santos na luz. Pois Ele, o Pai, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Filho, para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o pagamento da dívida, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ele nos fez. Eu quero amar o Senhor, eu quero de fato viver para Ele, eu quero de fato ter uma vida santa. Por quê? Porque não faz sentido eu fazer outra coisa diante daquilo que o Senhor fez por mim. Sim, o Senhor me amou. E Ele comprou-me quando eu era um escravo. Eu nem sabia que era escravo, mas Ele me fez enxergar que eu era escravo. E quando eu me enxerguei que era escravo, eu disse: e agora, Senhor? Ele disse: agora eu compro você. E eu compro você sacrificando o meu filho amado na cruz. Por isso eu quero que você ame o meu filho. Por isso eu quero que você coloque o meu filho acima de tudo. Porque agora a sua vida depende dele. Você só está vivo hoje por causa dele. Então viva com ele acima de tudo. Mas existe um outro motivo. É porque Cristo é incomparável. E aí o apóstolo Paulo vai mostrar: olha, presta atenção de quem que eu estou falando. Aliás, presta atenção de quem que o Pai está falando. Ele é a imagem do Deus invisível, diz o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Como aqui foi citado em Hebreus capítulo 1, versículo 2, a expressão exata do seu ser.
Quem é assim? Lembra os caras dizendo lá em Colossenses: olha, tem uns anjos aqui que ficam no meio de campo, e os anjos aqui facilitam você para chegar lá. E o Senhor diz: conversa. Como é que você fica dependendo de seres espirituais quando você tem o próprio Cristo assim? Eu é que tenho que estar nessa posição. Não existe nenhum mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo pode assumir essa posição. Ele pode fazer. Por quê? Porque Ele é a imagem visível de Deus. É Ele que pode, perdão, a imagem visível de Deus. É Ele que pode ser visto e crido. Foi Ele que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, morou em Cafarnaum e morreu em Jerusalém. Foi Ele. Olhem para Ele. Quando vocês veem Ele, veem como é que Ele vive, como Ele se comporta, vocês podem entender quem sou eu. E ninguém, não existe nenhum outro ser que possa fazer isso. Sim, precisava ser Ele. Não só isso, Ele é o primogênito de toda a criação. Aqui tem uma galera que faz uma interpretação errada dessa palavra primogênito, porque literalmente primogênito quer dizer aquele que foi gerado primeiro. Então alguém, inclusive alguns até que se declaram evangélicos, mas são seitas, e dizem que Jesus é um dos seres criados. A tradução do Novo Mundo, ela traz em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. E aí ele rebaixa e coloca Jesus como se fosse alguém criado pelo Pai, ou o Filho como sendo alguém criado pelo Pai. Mas, se isso é verdade, então o que dizer quando Deus fala que Israel é seu primogênito? Israel não foi gerado a partir de Deus. Israel é a nação, uma nação que veio de pessoas que foram se multiplicando geneticamente, e se cresceram dentro da mesma cultura, dentro do mesmo ambiente, e formaram o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Israel, primogênito, dentro do conceito da época, na cabeça da galera da época, quer dizer aquele que tem a primazia, aquele que é o principal, aquele que é o mais importante. Então, quando ele diz assim, ele é o primogênito da criação, assim, toda a criação tem que olhar para ele, porque ninguém está acima dele na criação. Então, está aqui o Senhor. Tudo que foi criado está aqui embaixo. Então, mais um motivo para você olhar para Ele, porque Ele é o motivo da criação. Um pouco mais à frente vai dizer, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, por que você existe? Para o Senhor. Porque você acordou hoje de manhã? Porque o Senhor queria você. Porque o Senhor queria você adorando o Filho dele. Porque você ainda está vivo. Porque o Senhor quer você adorando o Filho dele. Ele é o motivo de tudo isso aqui. Ele é o motivo de ter um celular com aquele suportezinho me filmando ali. Cristo Jesus. Ele é um motivo porque hoje eu estou de gravata. Ele é um motivo porque eu escolhi ovos no café da manhã. Ele é um motivo. E aí quando você consegue começar a viver pensando que Ele é o motivo de toda a criação, aquele que tem a primazia em toda a criação, então você começa a resolver um monte de problema na sua vida. Você tem diabetes, vai comer comida vai comer com carboidrato, comer com muito açúcar, por que você não vai comer? Não, é porque senão eu vou adoecer. Não é porque eu vou adoecer, não é porque eu não vou comer. Porque o Senhor demonstrou no meu corpo que Ele não quer que eu coma açúcar. E eu não vou comer açúcar, porque quando eu não comer açúcar e só comer aquilo que o meu corpo realmente precisa, o Senhor vai olhar do céu para mim e dizer assim, muito bem, filho meu, eu percebo que você faz as coisas para Cristo e não para você mesmo. Porque que toda vez que você vai no banheiro, na tua cabeça vem a ideia de que você precisa se envolver com moralidade sexual. É porque você colocou no trono o sexo como sendo um Deus para você. Agora tira ele e bota Cristo para você ver se você faz. Não faz. Pastor, mas é porque é um negócio que não dá para controlar. O negócio assim por dentro da gente, fica queimando e termina acontecendo isso muito bem. Chama sua mãe para o banheiro também e continua fazendo. Você vai? Até doido, pois o que consegue fazer com a mãe olhando? Pois é, porque você honra a sua mãe. Por que você não honra o Senhor?
Não tem esse negócio que não aguento, que eu não consigo segurar. Eu como, eu tenho que comer de qualquer jeito. Não tem esse negócio. Pastor, é porque estava na promoção e não vai subir mais ou não vai baixar mais o preço, o dólar está subindo, se eu não comprar agora. Se você não comprar agora e Deus quiser te dar, ele te dá depois, com 2 vezes o preço do que está agora. Por que você não tem uma vida centrada em Cristo Jesus? Ele não é o principal de toda a criação. O Senhor Deus está dizendo, sabe que você precisa ser grato a Ele, viver para Ele e colocar Ele acima de tudo, porque Ele é o motivo de você existir. Aquela televisão de 4K não é o motivo de você existir, é o Senhor, é Cristo Jesus. E é tão bom viver por Ele. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, quer as que você pode ver, quer os tais dos anjos, os seres espirituais que estão lá, que o pessoal diz que está lá. Se tem alguma coisa lá, foi Deus que criou. Se foi Jesus, perdão, foi criado em Cristo Jesus. Se foi criado em Cristo Jesus, então Ele é que precisa ter a primazia, ser o mais importante da história. Mas o texto continua. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sabe o que é? Quem define se o cara vai escapar do Covid não é a cloroquina ou agora a moda não é mais a cloroquina, a azitromicina e tem um outro, vermectina. Não é. Não é, não, o cabo escapou. Por que ele conseguiu sobreviver à cloroquina? Foi o cara dali? Não, bom, os médicos podem até pensar que foi isso mesmo e a parte deles é fazer isso. Mas o texto diz que tudo subsiste em comprar uma fita cassete. E eu tenho essa já faz alguns anos. Ela não está perfeita, mas ela tem algumas músicas que eu amo para adorar o Senhor. E eu queria dar ela de presente para o Senhor. As lágrimas começaram a correr nos olhos do meu pai. Terminou a viagem e tal. Veio embora para Teresina. E aí eu ia conduzir o louvor, com todo o respeito. Comecei a louvar. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. O povo conhece aqui, né? A alegria está no coração de quem já... Agora você imagina essa música sem palma, né? A gente cantava com decência e ordem. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Todo mundo em posição de firme. E eu aqui no teclado, né? A verdade é que quando eu levanto os olhos, que eu vi meu pai, como é que você acha que meu pai estava? A verdadeira paz só tem aquele... Eu disse, isso não é normal. Fizeram lavagem cerebral. Moço, o teclado antigamente não tinha um negócio. Aí eu apertei. Aí eu arrisquei. As palmas. O pessoal começou a bater palma. Isso, vai. Aí, pronto. Gente, aí foi uma bênção. A gente louvou o Senhor, começou a adorar ali. Aí não tinha mais esse negócio assim do que era bom para mim. Agora era o que era bom para Deus. Porque Cristo tinha que ser o centro. Mas eu não gosto, eu não acho certo. Mas e daí se você não acha? Me diz o texto bíblico que eu paro. Me diz a verdade, o Senhor, que diz que eu não faço, que não é para fazer que eu faço, porque eu amo meu Senhor. Se o Senhor disser para eu parar, eu paro. Agora, por favor, como diz o capítulo 2, não fica criando regras humanas que têm aparência de piedade e não são piedosas. Porque o centro da igreja é Cristo Jesus, Ele é o cabeça, Ele é que ordena. E sabe, eu passei 3 anos da minha vida sendo membro de uma igreja que não tinha equipamento de som. Pelo menos quando eu cheguei não tinha. E éramos só com violão. Mas cada vez que eu olhava o pastor Zé Roberto, eu era edificado pela maneira como ele louvava o Senhor. A voz era assim, minha amiga. Mas o coração dele me apaixonava. Porque Cristo estava no centro do louvor dele, da adoração dele. Era impressionante, eu saí para o trabalho de manhã. Eu passava em frente da igreja, 6 horas da manhã. E a porta estava aberta. E só tinha uma pessoa lá dentro. De frente para o púlpito, de joelhos, orando ao Senhor. Meu pastor. O que tinha ali dentro
ali dentro do templo da igreja, que pudesse chamar a atenção dele, para ele ficar lá sozinho de joelhos. Só uma coisa: meu Senhor. Só isso, meu Senhor. Isso que chamava a atenção do pastor Zé Roberto. E no dia que eu fui ordenado, eu fiz questão de que ele viajasse mais de 600 quilômetros para orar por mim na minha consagração. Porque eu sabia que eu ia ser pastor de uma igreja com uma tecnologia tremenda, com um equipamento tremendo, com muita gente cheia de talento. Eu sabia que aquelas coisas iam chamar minha atenção. E eu ia querer adorar as coisas criadas ao invés do Criador. Eu não quero esquecer daquele homem. Eu não quero esquecer do meu pai, que se tivesse um carro para fazer visita, ele visitava. Se não, ele ia a pé. Porque ele não precisava de muita coisa. Ele só precisava de uma coisa: o Espírito de Deus, o Evangelho, e ele se colocando à disposição do Senhor. Sabe, essa é a vida centrada em Cristo Jesus. E a gente precisa olhar para a igreja dessa forma. A gente precisa parar de ficar admirando a igreja pelas outras coisas que não são Cristo Jesus. Porque o que eu gosto na primeira igreja batista de qual é a cidade que eu estou? Presidente Dutra. 46 anos, começa a dar defeito. O que eu gosto daqui? Cristo. O que os seus visitantes vierem para cá, o que eles devem admirar de você? Cristo. Eles não vão sair daqui. Não devem sair daqui dizendo assim: eu fiquei impressionado com a estrutura da igreja. Eu fiquei impressionado com a organização da igreja. Eles devem sair daqui do jeito que todo mundo sai das reuniões em 1 Coríntios capítulo 14, dizendo assim: eu sei que Deus estava lá. É isso que eu quero. Eu sei que Deus estava lá, porque o centro é Ele. Ele é o centro de tudo. Pastor, eu vou ser rápido, eu vou só concluir então as ideias que eu tinha. Foi do agrado dele. E aí o apóstolo Paulo vai retomar a questão. Ele diz: olha, lembra que eu falei para vocês que foi ele que resgatou vocês, vocês estavam presos, ele resgatou vocês. Pois é, Cristo, esse top que eu estou dizendo que ele é. Pois bem, pois Deus, o Pai, se agradou que nele, em Cristo Jesus, aquele Jesus de Nazaré, habitasse toda a plenitude do Senhor, para que então ele pudesse reconciliar. Ele era ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. E eu fiz questão de que fosse assim, diz assim o texto: foi do agrado de Deus fazer dessa forma. Então ele veio, é 100% Deus e manifesta Deus aos homens, e é 100% homem e pode representar os homens diante do Senhor. E havia um local onde precisava haver essa representação, porque havia o que a Bíblia chama de ira de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3. Todos nós, quando desobedecemos, estamos debaixo da ira de Deus. Todo ser humano está debaixo da ira de Deus. Não é um lugar bom para estar. É melhor estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Mas debaixo da ira de Deus não é bom estar. E ninguém aguenta a mão da ira de Deus. Ninguém suporta isso. Somente seria possível ser suportado a ira de Deus se o próprio Deus fosse lá para baixo e ficasse segurando. Então você acha que foram os romanos que pregaram Jesus na cruz, que foram os judeus que entregaram Jesus para a cruz? Não. João, o Evangelho de João, Jesus diz no Evangelho de João: eu mesmo me entreguei, porque só eu conseguiria suportar a ira que despencaria do céu por causa de todos os nossos pecados. Isso é que quer dizer: quanto aos que estão no céu, nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Para ser justo, Deus tinha que cobrar todo o pecado cometido por todo homem. E só existia uma pessoa que era capaz de suportar isso: o próprio Filho de Deus. E ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra debaixo da ira de Deus, mas tenha a vida eterna. Você acha que você tem motivo para colocar Deus no centro? Olha a descrição que ele faz no versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus. A palavra aqui é ateus. E a gente considera ateus aqueles que dizem que não creem em Deus. O apóstolo Paulo diz: se você não se rende ao Senhor, você não crê em Deus. Porque se você cresce, você se rendia. Então não existe o cara que não é ateu e não é convertido. De acordo com o apóstolo Paulo, olhando para a língua original que foi escrito no versículo 21, ele diz: antes nós éramos ateus, sem Deus, que aqui é traduzido por separado de Deus. Nós éramos ateus.
separados. E na nossa mente, diz o texto, nós éramos inimigos. Puxa vida! Eu queria ter mais uma hora. Inimigos por causa do mau comportamento da gente. Ou o nosso comportamento evidenciava como a gente não queria saber de Deus. Você sabe disso, é só sair no meio da rua e pregar o evangelho. Você sabe que a maioria das pessoas não vão querer escutar você. E você sabe que nem sempre você quer estar aqui escutando a mensagem. Por natureza, nós somos inimigos do Senhor. Mas agora, vem o Filho e usa o corpo dele, e aí, quando ele chama a atenção, o corpo, lembra que eu falei lá atrás, que havia um pessoal que dizia assim, o corpo é mau, a vaca vai para o brejo mesmo, é só o Espírito que é bom. Aí Paulo faz questão de dizer, não, foi no corpo físico de Cristo Jesus, que ele foi para a cruz e nos resgatou, através da sua morte. Para quê? Lembra que nós falamos ontem, qual é o motivo porque Deus nos dá fé, amor e esperança, porque que Ele usa pessoas, o Espírito Santo usa pessoas e o Evangelho para nos tornar dignos. E aí ele volta ao tema dizendo assim, mas agora que ele os reconciliou pelo corpo vivo de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Quando eu chegar no céu, não vai ter mais esse negócio, eu sei dos teus podres, acabou. Por isso que eu estou feliz que eu estou indo para o céu. Porque assim, enquanto eu estiver aqui na terra, o Espírito Santo vai chegar para mim e vai dizer assim, você muda, porque senão eu disciplino você. Enquanto você está aqui na terra, o Espírito Santo está chegando a você, olha, tome cuidado, porque se você ser dessa situação, você vai pecar. Mas quando eu passar, que eu chegar lá, isso acabou-se, negão. Não tem mais negócio de falar em pecado em mim. O Senhor só vai dizer assim, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Porque no dia que eu passar, que acontecer comigo, que a gente chama de glorificação, que eu chegar lá, sabe o que vai ser declarado na minha testa? Santo e irrepreensível. É esse dia que eu estou esperando. Eu vou olhar para mim mesmo e não vou mais ter culpa. Ou melhor, não vou mais me sentir constrangido. Eu vou poder estar, assim como Adão e Eva, nu perante Deus, sem vergonha do meu pecado. Você acha que deveria colocar Cristo como centro, colocando acima de tudo o que você vive hoje? Você acha que vale a pena? Eu acho que vale. Na prática, o que eu queria sugerir para você? Veja se existe alguma coisa na sua vida que você ama tanto, que você é capaz de pecar para ter aquilo. O nome disso é ídolo. Vê se tem alguma coisa assim. Eu quero ir para a igreja, mas agora vai ter jogo do Flamengo. Ou então você, quem está na internet em casa, vai assistir ao mesmo tempo o culto e na outra tela aqui o jogo do Flamengo. O que é ídolo na sua vida? É aquele vestido que você queria comprar? É aquele emprego, cargo público? O que é ídolo na tua vida? Se você perceber qualquer coisa que se parece com ídolo na sua vida, a minha recomendação é que você escreva num papelzinho, num lugar que você consegue enxergar toda hora. Eu destrono você e eu adoro a Cristo. Eu destrono o Flamengo. Eu destrono o sexo. Eu destrono o consumismo. Eu destrono a vaidade. E eu entronizo meu Cristo, o meu Senhor. Coloca isso. Se é a televisão que faz isso, coloca uma plaquinhazinha do lado da televisão. Bota assim uma setinha para ela dizer: você não manda em mim, eu adoro o Senhor. Eu só assisto o que Deus me permite assistir. Que tal? Se o banheiro é o lugar onde você tem pecado mais, que tal se você escrevesse 1 Tessalonicenses 4:3? Fuja da imoralidade. Bota lá. Aí bota embaixo: sexo, eu destronizo você, porque o trono pertence a Cristo. Você vai para o culto, não vem com a expectativa se o pastor vai estar elegante, como eu tenho percebido que aqui o pastor aqui só na beca mesmo. Se a mensagem dele vai ser boa.
se a galera vai caprichar no louvor. Joga isso fora, querido. É tão fraco isso, é tão superficial. Que tal se você tomasse a decisão hoje à noite, quando vier para cá, e olhar para esse púlpito e imaginar que isso aqui é um trono e que Cristo está aqui. E quando você estiver com a cabeça curvada, na sua mente, na sua imaginação, quem está ali é o trono do meu Senhor Jesus. Que tal se, quando você voltar para casa e ter que lidar com aquele esposo que é insensível com você, você dissesse assim: meu coração, eu destronizo você, e eu entronizo a Cristo Jesus, que determinou que eu ame meu marido, e eu vou cuidar do meu marido enquanto nós dois estivermos vivos, ou alguém que, se Deus quiser matar ele. Não, tira essa última parte. Mas eu vou amá-lo. Essa parte eu sei que pode ter incomodado o coração de algumas irmãs. Pode ter entrado assim meio com uma faca assim atravessada. Mas acredite, faça e você verá o tipo de paz que o mundo não pode dar e que marido nenhum pode dar. E por último, que tal se você olhasse para o seu filho que tem lhe dado muito trabalho, e ao invés de enxergar os erros que ele tem cometido, questionar-se: quais os erros que eu tenho cometido com meu filho? Será que o meu trabalho, o meu futebol ou alguma coisa assim estão no trono, e justamente porque estão no trono eu não tenho tempo para cuidar do meu filho, e por isso ele está se comportando assim? Quem está acima de Cristo na sua vida? Tira ele e deixa Cristo.